Vamos agora aproveitar o momento para falar um pouco mais sobre o nosso manual prático do mestre de obras. O vademecum do construtor. Vademecum é um termo latim, que quer dizer vem comigo. Então o manual prático do mestre de obras é isso. É um manual em que o construtor, o mestre de obras, deve estar com ele debaixo do braço, no dia a dia, deixar lá na obra, uma pastinha de plástico, depois de encadernar, para consulta cada vez que tiver uma dúvida. A última atualização que nós fizemos foi em 22 de janeiro de 2016. Estamos na quarta edição, a versão número 6, revisada e ampliada até a parte que fala dos revestimentos. Vale lembrar que o nosso manual é gratuito, ele está registrado, está protegido para que inclusive possa ser feita essa reprodução gratuita. Ok, pessoal? Então, para você baixar o manual, é só ir no seu navegador e digitar Manual Prático do Mestre de Obras, dá o Enter e vão aparecer várias opções. Aqui nós vamos pegar essa opção aqui de Manual Prático do Mestre de Obras 2014, terceira edição revisada, que é o nome da página, e vamos dar um Enter ali para poder aparecer então a nossa página. Enquanto aparece aqui, vamos deixar um abraço aí para o pessoal do Senai, do Cefet, que assiste às nossas aulas, e as demais entidades que estão passando as nossas aulas para os seus alunos. Então aqui nós estamos na página, tratamos de vários assuntos, mas nessa página específica tratamos do manual prático do mestre de obras. Aí vamos ter que rolar até chegar aqui no carimbo, né? no carimbo de direitos autorais. Então aqui está Manual Prático do Mestre de Obras 2016, quarta edição, versão 6, Inácio Vaquiano. É só dar um clique em cima e o manual vai baixar. Depois vamos imprimir, encadernar, colocar numa pastinha e deixar lá na obra para tirar as dúvidas. Quem quiser pode assistir as nossas aulas tanto aqui pela página como pelo YouTube. Qualquer jeito que vocês quiserem assistir dá para fazer, tá? Aqui nós temos colocado todas as aulas para quem quiser assistir por aqui. Mas, de repente, alguém prefere assistir lá pelo YouTube. Tá ok, pessoal? Então, um abraço a todos e boa aula. Rodapés. Os rodapés são elementos de transição entre as paredes e o piso, e também visam a harmonia e a proteção nas paredes, sem revestimentos mais robustos. Podem ser de cerâmica, pedra, alumínio, madeira, cordões, etc. Mantém o alinhamento, a uniformidade na altura e na espessura. Os rodapés serão assentados sobre superfícies devidamente limpas, com a utilização de argamassa pré-fabricada, de cimento, colante, após a colocação do piso. Então o momento da colocação dos rodapés é depois da colocação do piso. A altura mais utilizada vai de 7 a 8 centímetros. Então essa faixa de rodapé tem variado de 7 a 8 centímetros, mas tem se utilizado outras medidas também. Aí vai muito do desenho do piso, né? Varia e outras coisas que variam também. A peça pode vir pronta do fabricante ou ser cortada com a utilização do cortador de cerâmica riscado ou com serra mármore. Então, quando a gente compra o piso, alguns fabricantes já fornecem também o rodapé. O rodapé pronto é bom que ele já tem o esmalte do lado, né? E não fica parecendo a cerâmica. Mas se não for possível comprar ele pronto, então tem que tomar cuidado para que não fique exposto aquela cerâmica vermelha na parte de cima ali, quando for fazer o recorte e quando for fazer o assentamento. O desenho do rodapé deve acompanhar o do piso. Então nós temos aqui aquela figura psicodélica que ora fica para cima, ora para baixo, né? Então temos o piso, um piso quadriculado aqui, um revestimento, e é tirado o nível, para fazer o rodapé é tirado o nível também, né? E aí coloca uma linha, mas antes de colocar a linha, claro, coloca
um de cada lado, né? Um rodapé de cada lado, que vai ser a guia, vai formar aquela linha guia para que tudo fique no mesmo nível. Fixe 2 peças nas 2 extremidades e utilize uma linha guia para manter o alinhamento e a espessura das peças acabadas em relação à parede. Utilize ainda os espaçadores de plástico para manter a mesma distância entre as peças que as adotadas no piso. Então aqui também se usa o espaçador de plástico, mantém-se o alinhamento, né? A linha não faz com que tudo fique no mesmo nível, não fica aquela coisa um para cima, outro para baixo, ou indentamentos, né? Ela mantém um nível, então tem que ser feito desse jeito aqui para não dar problema. Preencha os espaços dos cordões de argamassa que falharam com a própria argamassa. Aqui então é que às vezes quando é colocado esses cordões, se coloca por exemplo de baixo para cima, aí fica aqueles vãos faltantes, né? Então tem que completar com argamassa mesmo, né? Para que fique bem vedado ali. E, às vezes o pessoal quer usar ou uma massa corrida ou algum outro produto que não acaba não dando muito certo, né? Ou o próprio rejunte. Mas o bom é utilizar mesmo a argamassa, a própria argamassa, para fazer com que esse assentamento fique bem firme. Espalhe a argamassa pronta com desempenadeira metálica do lado liso, distribuindo-a bem com camada de 3 a 4 mm sobre a superfície. E aqui o espalhamento, né, da argamassa. Aí pode-se utilizar então essa espátula, ou se quiser utilizar a colher de pedreiro também dá para utilizar, né? Mas a espátula parece que é mais fácil de trabalhar. Então aí vai ficar aqueles cordões, aqui foi colocados cordões de 3 a 4 milímetros, isso vai depender muito da inclinação, né? Nós já vimos que tem que encostar os dentes, no caso agora na parede, né? Para poder ficar homogêneo esses cordões, e dar o ângulo de 60 graus, aqui é do mesmo jeito que nós vimos lá atrás no assentamento do piso e no assentamento dos azulejos. Mantém o ângulo de 60 graus e raspa com a desempenadeira de aço no fundo lá na parede, ou se é assentamento do piso no chão, né? Em seguida passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a argamassa, formando sulcos para facilitar a fixação e aprumo das peças. É o que acabamos de dizer, né? Os sulcos em ângulos de 60 graus e raspando na parede. As peças devem estar secas, serão assentadas pressionando-se com a mão ou batendo levemente com o martelo de borracha, do mesmo jeito anterior, pancadinha leve, várias pancadinhas, né, para ver se está tudo certo ali, se não está oco, está tudo firme, e enquanto está batendo já está colocando na linha, né? E aqui nós temos então o desenho ao lado, né, um rodapé pronto. E temos de um lado ele está feito corretamente e do outro está fora do alinhamento. Olha só. Então aqui o alinhamento ele bate com o do chão, com o do piso. Veja que ele bate com o do piso. E aqui onde está vermelho ele já não bate com o do piso. Veja que ele está fora. Tem alguns alinhamentos que foi parar no meio do piso ali, no meio da cerâmica do piso. Certo? Eles têm que ficar todos alinhados. Esses detalhes que faz a diferença do profissional. Então tem gente que é profissional e deixa acontecer um serviço desse aqui. Então esses detalhes eles são observados. O acabamento tem que ter um olho clínico para ver vários detalhes, e esse é um dos detalhes. E aqui nós temos algumas ilustrações do serviço mal feito, né? Quem fez isso se dizia mestre de obras. Olha só, ficou tudo fora de alinhamento, o uso da linha poderia ter sido evitado, né? Tentaram fazer isso aqui no olho, não dá certo. Rodapé sem alinhamento e indentado. Este mestre dizia ter trabalhado para um monte de gente. E de fato, só trabalhava uma vez para cada consultor. Então, esse é o tipo de serviço que o profissional, entre aspas, né, faz, e que depois não consegue mais serviço com aquela pessoa que fez, né? Que aí você já perde a confiança, você já não dá mais serviço para quem faz isso. Aí dá a oportunidade para outra pessoa, né? Que
O cara diz que é mestre, diz que sabe, é pastilheiro e faz um troço desse, olha só, não tem condições, né? Nem servente acho que faz um troço desse. O degrau feito em rodapé com base nivelada. Quem fez isso disse que era pedreiro. Olha só, aqui ó, outro serviço porco. E aqui está o mestre porcão, né? Aquele mestre, né, que a gente não pode colocar foto, então coloca aqui o mestre porcão para representar esse mestre de obra. O cara era mestre e pastilheiro e fazia um serviço desse, né? Esse mestre dizia ter trabalho para um monte de gente, de fato, só trabalhava uma vez para cada construtor, que ninguém queria mais essa tranqueira, né? Aí, e o cara é todo cheio de razão, olha aí. Trinchos do rodapé com excesso de espaço superior. Olha só a porcaria que fizeram aqui, né? Ficou parecendo uma divisão entre lajes. De tão grande que ficou. Parece um espaço para dilatação. E não é. Isso aqui é serviço porco mesmo. O cara não fez direito aí. Na hora de fazer os trinchos, deixou uma distância muito grande. Aí ficou esse serviço porco aqui, né? Aqui também, rodapé fora do alinhamento, trinchos com excesso de espaço superior e também sem alinhamento. Olha só. Serviço porco aqui, está o mestre porcão, né? O cara de certo tinha problema de vista, e aí usava esse tipo de óculos para fazer os serviços porco que a gente tem visto aí, não é? Às vezes o cara precisava mesmo de um oculista. Trinchos do rodapé com excesso de espaço superior e fora do alinhamento. Mais alguns detalhes, né? E quando for fazer esses rodapés, aqui tem mais um detalhe. É o mesmo sistema da janela, tá vendo? Esse de cima, ele deságua para fora, tá? Esse de baixo aqui, ele não pode estar aparecendo para cima, não. Pelo menos isso fizeram correto aqui, né? Apesar de estar tudo torto, mas aqui tem que ser desse jeito. Essa parte de cima é como se fosse uma telha descarregando para fora, e esse daqui não pode aparecer em cima aqui. Aqui também, olha só, pequeno detalhe, faltou um rodapé ao lado da porta, porque aqui a parte de dentro ela está com o rodapé em tudo quanto é canto, né? Aí aqui ficou faltando esse rodapé. Antes de colocar as pastilhas do rodapé, deve-se fazer o capiaço. Então aqui temos o capiaço feito. Outra questão que faz com que o rodapé fique tudo dentado, fique tudo torto, é a falta do capiaço, né? Então esse daqui é um rodapé que está protegendo a estrutura, a fundação do prédio, da umidade. Então a umidade desce pelas paredes e passa por cima do rodapé sem que a umidade não penetre aqui por dentro, né? Senão daria problema na parte interna, principalmente se não tivesse feito uma boa impermeabilização. Aí as paredes ficam fofas, começam a desmanchar, cria bolor, né? Então aqui tem essa função aqui de proteger a fundação, esse rodapé também. Ele é um elemento impermeabilizante também, tá, pessoal? É bom fazer isso aqui. Rejuntamento dos revestimentos horizontais. Corrigido aqui. Decorridos 24 horas do assentamento, procede-se o rejuntamento, que é executado com argamassa industrializada própria para esse fim, né? Nós já vimos algumas coisas. Antes deve-se retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação por meio de percussão, com o instrumento não contundente se não existem peças apresentando som cavo, choco, que deverão ser substituídos. Então é para tirar aquelas peças ocas, né? Que se tiver peça oca, aí vem uma pessoa pesada, anda em cima, né, não tendo a sustentação embaixo, a cerâmica vai quebrar, com certeza vai quebrar. Por isso que ele tem que estar bem colocado, homogeneamente ali, sem deixar espaços
sem deixar espaços ocos, porque ao colocar um peso em cima, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, aí aquela cerâmica vai quebrar. E a gente leva em consideração ainda que essa cerâmica, com o passar do tempo, ela vai perdendo aquela sua rigidez, né? E então pode ser num curto prazo ou pode ser num longo prazo. Ela apresenta inicialmente uma trinca e depois vai abrindo até ficar o buraco ali, né? Prepare o rejunte no caixote balde que deverá ser feito com argamassa pronta, acrescentando água na quantidade recomendada pelo fabricante. Utilize o misturador de argamassa com hélice helicoidal para fazer a mistura. Então nós já vimos isso, né? O rejunte e a argamassa ela deve ser misturada com um misturador mecânico, aquele que tem a hélice helicoidal, né? No caso do rejuntamento, aquele cimento, né? Antigamente se usava o cimento puro, depois veio um cimento branco, aí hoje tem cimento de tudo quanto é cor, né? Mas esse rejunte aí, ele quando coloca água, ele tende a ficar umas bolas secas, né? Às vezes são microbolas ali, microbolinhas, e então ali não existe rejuntamento, porque tem que ter a dissolução, né, dos componentes, tem que ter a entrada da água, e às vezes a água não chega ali, então não existe aquela reação química que faz que dá a rigidez naquele produto. E para que isso aconteça, então é bom utilizar a hélice helicoidal, né, com o misturador mecânico, que utiliza-se numa furadeira, de preferência num balde redondo, como nós já falamos, porque num balde quadrado, essa parte seca, né, essas substâncias secas, não se misturam, que ficam nos cantos do balde quadrado ali, no caso, por exemplo, de um balde de tinta, e aí não dá certo não dá para fazer rejuntamento com isso não. Usa o balde redondo, preferencialmente de plástico, porque depois que você terminou, você dá uma batida, mesmo que ele já tenha endurecido ali, o rejunte se quebra e se solta e já dá para utilizar para uma outra vez, né, um outro rejuntamento. Prepare o rejunte com o misturador mecânico, evitando que forme bolinhas com substrato seco, ocasionando perda do material. Então, pessoal, eu estava passando batido aqui e tem essa ilustração aqui, né? Substituição dos pisos ocos, né? Veja que aqui parece tudo normal, né? Não tem depressão, não tem nada. Mas na hora de colocar a argamassa, se ela não foi colocada corretamente, aí os pisos vão ficar oco, aí não tem jeito. Depois de tudo pronto, tem que substituir. Então, antes de fazer o rejunte, já faz o teste de percussão, porque senão depois vai ter que tirar o rejunte, vai ter que retirar o material, se perde um monte de vezes, né? Tanto o material que está saindo, aí mais o rejunte que já não precisava. O bom mesmo é que o pedreiro veja quando está oco, antes mesmo de secar a peça, e já substitui, para não perder a peça, né? Mas se acontecer de ter esses pisos ocos, aí tem que fazer a substituição. Se o pedreiro ele é bom, não tem tanta substituição assim não. Mas se o pedreiro é aquele meia boca lá, que fala que é serventão e fala que é pedreiro, né? Ou que é mestre, aí acontece esse tipo de coisa aqui. Antes do rejuntamento, sempre confira se as peças estão danificadas. Piso oco trinca sempre. É só andar por cima que a peça quebra. Então aqui, né, substituição dos pisos ocos. Os pisos ocos, né? Andou por cima, já quebrou, ou às vezes depois de pronto, olha só, que já está tudo pronto aqui, já está tudo rejuntado, tá vendo? Depois de rejuntado, tiveram que arrancar as peças, né? Então, sempre faz a averiguação, né? E se o profissional não consegue sanar esse tipo de problema, aí é melhor substituir o profissional, porque vai ficar muito caro, né? Porque vai ter que pagar os pisos que quebra, né? Que tem que substituir, e a pessoa não consegue trabalhar direito, porque é possível assentar essas peças sem que elas fiquem ocas. É que às vezes a pessoa quer trabalhar muito rápido e faz mal feito. Aí é um problema sério, né? Então tem que ficar de olho no controle de qualidade, e se vê que está dando muito prejuízo, já se livra do cara, né?
Se o cara não quer se aplumar, avisa o cara não quer se aplumar, já se livra, porque senão aí fica complicado, vai ficar caro esse piso, né? Então, vejamos aqui, né? Continuar a rejuntar, vamos continuar a fazer esse rejunte, né? Nós temos uma pausa para ver aqueles pisos ocos. Recomenda-se que o rejunte seja umedecido em solução com adesivo acrílico e plastificante para chapiscos, argamassa e rejuntes, né? Nosso velho conhecido. Principalmente se você compra um rejunte de baixa qualidade, aí essa baixa qualidade ela pode ser suprida com esse adesivo acrílico, né? Plastificante aqui. É bom até se existe algum perigo que você acha que pode acontecer, né? Dependendo do tipo de obra, né? Aí compensa colocar esse adesivo, né? Como uma precaução, né? Porque depois que começa a sair ou que começa a entrar umidade, aí o rejunte começa a escurecer, né? Começa a aparecer uma série de problemas, aparece bolor no meio dos rejuntes, e isso daí às vezes é um rejuntamento mal feito, né? Em alguns casos são rejuntamento mal feito, que não consegue prender a umidade, né? Ou também o piso, que ele deixa passar muita umidade, a cerâmica deixa passar muita umidade, e o rejunte também. Então aí são várias causas, mas esse bolor, esse escurecimento dos rejuntes, né? Ele está relacionado então à umidade, né? Ou ao mau rejunte feito, né? Ou à qualidade do rejunte, ou as peças cerâmicas mesmo, né? Coloque a argamassa sobre as juntas, utilizando colher de pedreiro, espátula de PVC e posteriormente empregue uma desempenadeira emborrachada com um pedaço de chinelo velho, rodo, etc., para pressionar a mistura sobre as juntas, para que penetre e cubra os espaços vazios. Então, inicialmente, você pode pegar esse produto, né, que ele fica numa forma assim meio pastosa, quase líquida, né? Na primeira camada é bom até que ele seja o mais líquido possível para penetrar, né? Aí você passa com o rodo e vai preenchendo os buracos, né? Temos aqui, vai passando o rodo e preenchendo os buracos. Depois que fez o trabalho com o rodo, aí nós pegamos a desempenadeira de borracha, né? Ou a desempenadeira emborrachada, ou um pedaço de chinelo velho, corta aquela parte de trás do chinelo velho, que aquilo lá também é muito bom, aquelas sandálias tipo havaianas, né? Corta ela na metade e utiliza a parte do calcanhar ali para passar o produto, né? E aí vai pressionando no meio das frestas para empurrar para dentro, né? Para empurrar ali o rejunte, tá? Nos pisos cerâmicos, a superfície acabada, lisa, ocasiona o desprendimento do rejunte em razão do trabalho da peça. Para que isso não ocorra, o excesso deve ser retirado antes da cura final. Então, olha só, aqui nós temos uma figura, né, em que foi preenchido corretamente, foi até o fundo ali, foi pressionado, passou a desempenadeira ou o calcanhar de uma sandália, né, e pressionou então até o final ali o rejunte. Aí o que acontece? Nós temos aqui em cima que ele ficou plano, né? Isso aqui não pode acontecer não, tá? Ele tem que ser feito conforme esse desenho mais embaixo aqui. Aqui nessa parte, olha só, ele tem que ter um espaço para poder se movimentar, para passar água ali, sabe? Ele tem que deixar esse espaço aqui. Porque se não for deixado, aí ele não vai ter espaço para se movimentar. Vai começar a quebrar o esmalte também, né? Um dos motivos da quebra de esmalte é isso daqui. Para retirar o excesso, utilize um pedaço de ferro 6 mm, encurvado e recoberto com um pedaço de mangueira mole, de bitola próxima dos 6 mm. Passe a parte curvada por entre as juntas para retirá-lo sem danificar o esmalte do revestimento. Então ali a gente não pode passar qualquer coisa, né? Porque senão vai prejudicar o piso ali, a cerâmica, né? Aí o que nós fazemos? Nós temos aqui um desenho do lado,
né? Temos um ferro de 6 milímetros e ele está encapado com uma mangueira mole, né? Pode ser aquelas mangueira branca, né? Transparente. É uma mangueira que ela é mole e que ela se adapta ali. Tá? E aí com esse ferro aqui encurvado com a mangueira, nós passamos essa parte curva no meio dos riscos ali, né? Nos espaços no espaço que está entre os pisos, né? Aqui nesse espaço aqui, ó, é passado então para retirar o excesso. Só que isso tem que ser feito assim, na hora que está se fazendo o rejunte. Não pode deixar muito tempo depois, porque senão fica mais difícil, né? Que aí vai endurecendo, aí fica mais difícil. Passe a parte curvada por entre as juntas para retirá-lo sem danificar o esmalte do revestimento. Aguarde a secagem, cura da pasta por 15 minutos. Então proceda à limpeza da superfície. E com esponja úmida, sisal, etc., remova os resíduos. Posteriormente, passe uma esponja seca, vassoura de pelo, para tirar o pó. Então aqui é aquela limpeza no final, né? Pode ser com aquela palhinha de aço fina, né? Sisal. Se for usar a palhinha de aço, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ferro ele enferruja, né? E aí pode manchar o rejunte. Então, se for utilizar, usa com cuidado ali, para não deixar nada ali no meio. Mas pode utilizar também, usa o sisal, né? Em algumas regiões tem bastante abundância. E depois passa a vassoura de pelo. Esse aqui não tem muito mistério, não. Evite o tráfego de pessoas no local por 72 horas para evitar a descola do piso. Então o que acontece aqui? Depois que foi feito o assentamento, aí não é para ficar andando em cima. A única pessoa que vai andar em cima é quem vai rejuntar, né? De preferência uma pessoa mais leve, para que não haja deslocamento da peça. E aguarda lá 72 horas, que vai dar 3 dias, né? Para secar bem e não soltar as peças, então com o movimento, né? Então agora nós vamos tratar do porcelanato. São praticamente recomendações que o procedimento é equivalente ao anterior, com algumas coisinhas, né? Algumas pequenas diferenças. O assentamento do porcelanato segue os mesmos padrões que o da cerâmica, mas com algumas recomendações. Verifique o esquadro e a paginação do ambiente. Bom, isso aqui também a gente vê lá que tinha no anterior, né? No sistema anterior. Passe a argamassa no piso e na peça. Olha só, aqui já tem essa diferença. Porque o porcelanato ele é maior, né? Já entra naquela tabela acima de 30 por 30, né? Dificilmente vai ter uma peça de porcelanato com menos de 900 centímetros quadrados. Tá? Então nós passamos a argamassa dos dois lados. Tá? E é uma peça mais lisa também, né? Use espaçadores com nivelamento entre as peças. São espaçadores fixados por meio de um alicate especial que visa manter todas as peças em um mesmo nível. Então esse daqui ele é um tipo de um espaçador um pouquinho diferente. Ele é uma peça de plástico também, só que como o porcelanato ele é uma peça mais perfeita, né? Ele não tem assim inclinações, ele é bem homogêneo em todos os seus lados, então é possível fazer uma planeza maior. Aí essas peças, esse tipo de espaçador, ele visa então travar as peças uma na outra. E ele é utilizado, né? Com a aplicação de um alicate e depois ali até com um pontapé quebra essas peças e solta essas travas aqui que são colocadas com esse alicate especial, né? Então tem vários tipos aí no mercado, né? É uma coisa recente, mas que pegou, porque assentar porcelanato também não é para qualquer um não, porque ele tem que ficar igualzinho, como as peças são perfeitas, ele tem que ficar igualzinho uma peça na outra. Veja aqui como ele trava, né? Uma peça na outra aqui, sem degraus nenhum aqui, né? As peças ficam todas no mesmo nível. Faça o teste da moeda. O que é esse teste da moeda? Se você jogar uma moeda ali, sem que ela role, né? Mas pelas face, cara ou coroa,
ela vai atravessar de um lado ao outro do cômodo sem parar em lugar nenhum, porque as peças de porcelanato elas vão estar todas niveladas, então ela não vai barrar a moeda, tá? Provavelmente a gente deve estar colocando um vídeo aí do lado, né, para o pessoal ver esse teste, né? Então quem mexe com porcelanato tem que estar preparado para fazer o teste da moeda. Mas se usar esses espaçadores, né, que nós recomendamos, passando a argamassa tanto na peça como no piso, não vai ter problema, tá? Aliás, tem uma coisa, o contrapiso do porcelanato ele tem que estar bem perfeito também, né? Porque é uma peça difícil de trabalhar assim, que ela, se tiver qualquer coisa errada, vai aparecer mesmo. O porcelanato aparece. Se o pedreiro fizer qualquer barbeiragem ali, o porcelanato vai denunciar. Né? Lance uma moeda no piso com a face, cara ou coroa para baixo. A moeda deverá escorregar sem que tropece em qualquer saliência. Então, não tem saliência. Todas as peças estão no mesmo nível do chão. Utilize o rejunte especial para porcelanato ou epóxi a fim de garantir um acabamento liso, sem obstáculos e resistente. O espaçamento entre as peças é muito pequeno, né? Nós já vimos ali. Então aí tem esse rejunte especial que é para porcelanato. Agora nós vamos falar então sobre as soleiras e filetes. Professor, o que é a soleira e filete? É aquelas peças de pedra que ficam embaixo das portas, nos boxes. Né? Aqui, ó, soleiras, vem de solo, são elementos de pavimentação utilizados como transição entre dois ambientes, geralmente caracterizados por diferença de motivos. Motivos, pessoal, é desenho, tá? Então a arte é um motivo, são os desenhos. Tipo de materiais, etc. Então, quando tem a passagem de um ambiente para o outro, até às vezes quando tem um degrau, né? Ou quando tem essa mudança de motivos, essa mudança de pisos, né? Ou de tipo, ou de tamanho, aí acontece de utilizar então essas soleiras. Também elas são utilizadas quando os ambientes não batem entre si, aqueles alinhamentos que nós vimos atrás, né, que deve estar todo harmônico em todo o prédio. Às vezes eles não batem os riscos, né? Aquelas linhas não batem. Então, se vai para um quarto, está lá um alinhamento do risco. Vai para a sala, está para o outro. E aí um fica no meio do outro, como nós vimos ali no rodapé agora há pouco. Essas soleiras, né? Como nós vimos no rodapé, mas em relação ao piso, tá? Essas soleiras, então, elas programam assim essa mudança de ambiente, tá? Inclusive desníveis, né? Os filetes são um pouco mais finos, mais utilizados no box. Então, ali nos boxes, geralmente, né, você não vai colocar uma pedra muito larga ali. Né? É mais uma separação para que a água não venha para o outro ambiente, né? Que você tem o ambiente do box e o ambiente da pia. Então, para evitar isso, né, além do degrau que tem ali, usa-se também esses filetes, que são essas pedras, né, essas pedras de granito ou de mármore mais finas, para separar então os ambientes, para impedir a passagem de água. Em alguns lugares, por exemplo, onde existem aquelas janelas de vidro, e aí quando chove entra a água da chuva numa sala ou num ambiente qualquer, aí pode-se colocar também esses filetes para barrar a entrada das águas das chuvas, né? Quando você coloca aquelas portas de vidro que embaixo ela é reta, não existe às vezes um desnível. Pode se utilizar também. Ela tem um objetivo de dar harmonia nos acabamentos. É outro objetivo, né? Que à medida que ela trabalha com dois ambientes, com dois motivos, dois tipos diferentes de acabamento, ela harmoniza esses dois ambientes. Sua colocação geralmente ocorre após a pavimentação dos dois ambientes. A pavimentação é o piso, tá? É a colocação dos pisos. Auxiliando inclusive na correção de micros desníveis e é feita com argamassa de assentamento, tá, pessoal? Aí, então é uma argamassa mais forte, né? Então agora aqui nós temos a colocação, tá?
Nas portas de entrada, geralmente as portas de entrada da rua, né? Qualquer porta que dá entrada à rua é colocado então essas soleiras, né? As portas que recebem águas das chuvas, quando não forem de granito, mármore, podem ser de cimento alisado no traço de 1/4 de cimento e areia fina. Então essa soleira ela pode ser até de cimento. Tá? Deverão ter um caimento de 5% e iniciam-se por detrás da porta no limite dos batentes. Então aqui nós temos um desenho em que marca a porta, o batente e as soleiras. Nós temos um ambiente interior e um ambiente exterior. Tá? Então a soleira é essa parte aqui mais clara, né? Ela está aqui, ela está por baixo da porta, a porta está por cima da soleira. E então a soleira tem que se estender até toda a extensão do batente, da forra, né? Aqui temos a forra do lado direito e a forra do lado esquerdo. Então a soleira ele pega até o limite da porta ali. Por quê? Porque a água da chuva bate na porta, aí escorre para a soleira e a soleira manda de volta para o exterior, não entra ali. Então nessa entrada da porta é bom deixar uma soleira com uma queda um pouco maior. É por isso que nós utilizamos 5%, né? Para que não entre a água, mesmo que a chuva seja forte ali, não volte a água para dentro do ambiente. É colocada também na porta dos banheiros, deve-se deixar o caimento das águas para dentro do banheiro. Tá? É uma mudança de ambiente, geralmente do banheiro para os outros ambientes existe um degrau ali de no mínimo 1 centímetro. Né? Na divisa do chuveiro é onde entra os filetes, né? Pode ser colocado filetes de 4 por 2,5 em alto relevo para retenção da água. A composição da argamassa de assentamento é a proporção de 2:1, 2 partes de cimento por 1 de areia. Tá? Isso aqui tem que ficar bem firme, né? Então aqui nós temos algumas ilustrações dessa soleira. Veja que nós temos 2 ambientes aqui, bem diferentes, né? Olha só, são 2 cores contrárias, azul e o outro lado indo para o lado vermelho. E aí no meio colocar então uma peça de mármore branco, né? Separando os 2 ambientes. Temos aqui ainda essa soleira, separando o ambiente externo do ambiente interno e dando também um acabamento, assim, um tom mais clássico nessa entrada, né? Temos aqui a soleira harmonizando 2 ambientes de tonalidades diferentes. Harmonia com arte. Olha só que beleza isso aqui, né? Que fizeram uma soleira muito bonita aqui. Né? E de um lado é branco, do outro lado é mais escuro. E a soleira, então, ela tem a cor dos 2 ambientes aqui praticamente, né? As soleiras, listeiros, etc. são para a casa, o que os acessórios são para a mulher. O colar, o cinto, né? Revestir uma casa é como vestir uma mulher. É o acabamento, né? A roupa da casa é o acabamento, a roupagem da casa, né? Aqui temos soleira também para 2 ambientes diferentes e sem portas. Ele separou aqui 2 ambientes, olha só. E também são diferentes as cores, né? Não tem porta aqui. Soleira com esquadria embutida e vazão de água. Esse aqui é um negócio, né, mais chique aqui, mais sofisticado, né? Puseram até uns caninhos aqui, porque a água da chuva bate e não entra para dentro da casa. Tem esse canal onde recebe as águas e desce aqui por baixo, né? Os arquitetos invejam o bom gosto, como as mulheres têm inveja uma da outra. É verdade, né? A hora que um arquiteto vê uma coisa bonita, já fala, poxa, gostaria de ter feito isso, né? Se tiver condições, peça ajuda a um arquiteto nos acabamentos. As diferenças podem ser gritantes. O pessoal já está preparado para isso, né? Estudaram, viram muitas coisas. E olha só aqui essa soleira, colocar atrás da porta. Ela não está colocada atrás da porta aqui, ela está do lado de fora. Isso aqui é um erro, tá? É um equívoco. Ela teria que ser maior, né? Já de preferência que viesse para cá, terminasse aqui junto
a esse rodapé, essa proteção aqui, né? E ela teria que ir até o limite da porta ali, acompanhando, né, o batente, acompanhando a forra. Isso daqui está equivocado, tá, pessoal? Porque olha só, se tiver uma queda de água desse piso para dentro, a água da chuva vem e vai penetrar para dentro ali, tá? Então essa soleira ela tem justamente essa função aqui, além de beleza, né, de impedir que a água retorne para dentro da casa. Ela tem que ter a sua queda de 5%, né? É uma queda mais acentuada, e ela tem que ficar ali no limite da porta atrás, não pode ficar aqui do lado de fora não. Tá? Esse aqui está equivocado, ela perdeu a sua função, né, de parar a água da chuva, e aí também não ficou, poderia ter ficado mais bonita se fizesse direito, né? Aqui temos o rodapé, corrige falta de esquadrejamento e desarmonia nos ambientes. Veja ainda o desnível da soleira, provavelmente passando por uma área molhada. Então olha aqui, ó, esse piso aqui, né? Parece que colocaram ele enviesado, enquanto aqui ele pode ter acompanhado o ambiente. Geralmente quando as paredes estão tortas, aí se coloca desse jeito aqui. Só que acaba gastando mais 30% de material. Então aqui ela está corrigindo. Se for algum problema de alinhamento, de esquadrejamento, ela já está corrigindo o problema. Soleiras e rodapés com motivos idênticos. Reparem o desnível na soleira da porta com o ambiente externo. Então aqui nós temos uma soleira aqui na porta de entrada de 2 apartamentos. E aqui existe o desnível, tá? Quando é feito esse patamar aqui ele tem que ficar num nível inferior ao do ambiente da casa. A casa sempre fica no patamar superior, sempre tem que ter um desnível de fora para dentro. Então aqui nós temos um degrau, tá? Então essas soleiras aqui está dando já um acabamento, né? E também está fazendo parte do piso aqui, né? Utilizaram como rodapé, como piso e como soleira também. E aqui nós temos um filete separando a área do banho. O filete nós já vimos que ele é um pouco mais fino, né? E ele separa então a área do banho para que a água não venha para o outro lado. E também já dá mais um visual ali, né? Temos que dar um embelezamento. Então agora vamos para o nosso checklist dos revestimentos horizontais. Material de revestimento recebido veio inteiro. Os espaçadores de plástico estão de acordo com a tabela que nós já vimos 2 vezes, né? Paginação calculada corretamente, aí é onde que vai ficar escondidos os recortes. Desníveis correm para os ralos, portas, etc. Então nós vimos que tem pedreiro que faz a água correr para dentro e não para fora do ambiente, né? Rejuntos com bom acabamento. Rejuntos não soltam ao passar o dedo. Esse passar o dedo aqui ocorre quando fica aquelas pelotas, né? Que não foi umedecida corretamente. Então por isso que a gente pede para usar aquela hélice helicoidal, né? Limpeza da superfície do revestimento. Tudo ok, né? Planicidade e nivelamento da superfície. O bom profissional não deixa o negócio parecendo uma montanha-russa, né? Os pisos ali tem que ficar tudo alinhado. Esquadro em alinhamento nos cantos e quinas. Alinhamento nas juntas entre os componentes. Teste de percussão, piso oco, ok? Peças trincadas ou danificadas foram substituídas. E limpeza geral, né? Sabemos quão importante é a limpeza no ambiente de trabalho, que qualifica o profissional, né? Já dá aquele tchan no profissional, evita acidente, né? As pessoas trabalham assim melhor, né? Tendo um ambiente melhor, mais limpo do que aquele ambiente estressado. E aqui tem mais um espaço aqui para quem quiser pode completar, né? Bom, então vamos ficando por aqui.
e até a próxima aula.